No episódio anterior, conhecemos a história de Miguel Arcanjo Soares, atingido por uma luz durante um jantar em família, na época dos intensos ataques do fenômeno chupa-chupa. Depois, fomos atrás de Dona Benedita, uma integrante da família de Miguel e testemunha daquela noite de horror. E na continuação da entrevista com Dona Benedita, ela narra o avistamento de um objeto que chegou tão perto que ela viu detalhes de sua fuselagem e acredita ter visto alguém dentro do aparelho. E mais, encontramos uma testemunha da época do chupa-chupa, que conta o assustador encontro entre sua família e um OVNI a cerca de 20 metros de distância. Numa barraca lá fazendo a comida, passando peixe, né? Fazendo as coisas. Eu vi aquilo, tá? Um negócio andando por cima assim. Olhei assim, e aquele negócio grande, parecia um. Eu disse, nossa senhora. Tinha gente dentro? Hã? Tinha gente dentro? Não, eu estava aí em casa. Não, no aparelho tinha gente? Eu já de uma pessoa, né? Mas era tipo igual a gente? Aquele negócio, parece que tinha uma tela assim no lado, não sei se era tela, o que era. Era em cima, né? Aquele negócio. É igual assim, uma gaiola. Aquilo ia zoando. Zum. Aí eu fiquei com medo, fiquei atemorizada, sabe, com medo. Aí eu fechei a janela da sala, da cozinha, de tudo. Coisas pequenas, né? Aí eu fiquei na cozinha com medo. Disse, nossa senhora, que é isso? Aí a cara chegou, disse, pega os crianças, mulher. Tem um negócio andando por cima. Quem foi que falou? Quem falou? Eu falei pra ela, pra minha irmã. Ela é irmã de Leite, eu chamava a mana pra ela. Mana, entra. O que é? Ela ficou assustada, né? Entra, tem um negócio aí por cima andando. Aré. Ela ficou. Aí o Miguel tava pra trás ainda. Né? Isso também tem rápido. Tem uma farinha, acho que é parede, sei lá o que é. Aí ele entrou, ele ainda ouviu aquele negócio. Assim lá vai desgastado, me disse. Era que hora mais ou menos? A senhora lembra? Era de noite? A boca da noite. Ela estava escurecendo. Estava escurecendo. E ele tinha luz ou era só aquele aparelho? Piscava aquilo ali. Sabe? Piscava. E o tamanho? Se a senhora comparar, por exemplo, com uma caixa d'água, se a senhora comparar o tamanho com um carro... Não era tão grande, né? Só porque parecia pequeno, porque ele era alto, né? Uma coisa que parecia desse tamanho assim, alto. E se fosse baixinho, a gente chegava melhor, né? Ele era alto, tinha zoando aquilo. Mas deu para a senhora enxergar a gente dentro dele. Eu cheguei, parecia uma pessoa, agora não sei se era, né? Para aprofundar a análise sobre o caso Miguel Arcanjo, eu convidei o pesquisador Heitor Costa, que realizou um estudo minucioso sob o ponto de vista histórico. Ele examinou tanto a forma como a imprensa noticiou o episódio, quanto os relatórios militares disponíveis, permitindo compreender com mais clareza o que aconteceu naquela noite de 12 de outubro de 1977. Alô, amigos do canal Belém de Arrepiar, satisfação de estar com vocês aqui novamente. Para a gente começar essa análise, a gente precisa primeiro se localizar, né? Essa comunidade, né, Santo Antônio do Bituba, também conhecido como Bituba, né, ou também Imbituba, como alguns populares chamam, ela fica na fronteira entre Colares e do outro lado ela faz fronteira propriamente com a cidade de Vigia
e na sua outra ponta ela faz fronteira com o município de Santo Antônio do Tauá. Ou seja, em seu redor, né, foram localidades onde houve bastante o ataque do chupa-chupa e não diferente, na própria comunidade, né, ela sofreu muito o assédio dessas luzes. Uma coisa também muito interessante, essa região, né, ali da Vigia, foi a primeira a trazer os ataques, né, do chupa-chupa, né, levando, né, como a gente viu lá no episódio, no primeiro episódio, onde o próprio prefeito explica que chegou um pau de arara, né, com várias pessoas reclamando de terem sido atingidas por essa tal luz. Então, dentre tantas as pessoas que estavam ali nesse pau de arara, provavelmente estavam o seu Miguel Arcanjo, que é de quem a gente vai falar hoje aqui. O seu Miguel Arcângelo, ele foi vitimado por essa luz pelo menos 2 vezes. Essa informação, ela se confirma tanto nas palavras da Dona Benedita, mas também nos jornais da época e no próprio relatório da Aeronáutica. Segundo o relatório da Aeronáutica, a primeira vez que o seu Abel foi atingido foi no dia 11 de outubro. Miguel Arcângelo Soares, idade 32 anos, alfabetizado. Data-hora da ocorrência: 11 de outubro de 77, às 3h30. Primeira vez. Preparava-se para viajar até a cidade de Vigia. Ouviu seus vizinhos gritando: "Lá vai, lá vai!" Saiu da residência usando a porta dos fundos, ocasião que avistou um corpo luminoso, amarelo avermelhado, que se deslocava vagarosamente e a baixa altura. Assustado, chamou por sua esposa, que evitou sair do interior da residência por ter ficado muito nervosa. Ao retornar para o interior, Miguel disse ter sentido como um choque elétrico ao ser atingido por um foco de luz clara que lhe produziu a sensação de ter sido uma descarga elétrica. Sobreveio uma semi-paralisia, amortecimento, que se propagou dos pés para a cabeça, acompanhado de calafrios e um calor progressivo durando alguns minutos. Ficou rouco e sentiu forte dor na nuca. A segunda vez que o seu Miguel foi atingido já foi no dia 12 de outubro. Uma das últimas vítimas foi o senhor Miguel Arcanjo Soares, 32 anos, casado com a senhora Teófila Soares, com quem reside em companhia de seus filhos na localidade de Vila Nova de Umbituba. O referido cidadão, na noite do dia 12, quando se encontrava em sua residência jantando com a sua família, foi atingido por um foco de luz proveniente do chupa-chupa, ficando imobilizado por uma descarga elétrica. A partir desse dia, ficou com seu sistema nervoso bastante abalado e até hoje ainda não conseguiu recobrar seu estado emocional normal. Dias próximos de quando foi atingido, sentia fortes febres, dores de cabeça e um frio muito forte. Mas como eu disse ainda há pouco, essa região lá de Vila Nova do Umbituba, ela era cercada por outras regiões onde o fenômeno estava também atuando. E eu estou me referindo a Santo Antônio do Tauá. Aqui a gente vai para uma coincidência. Existem 3 Manuéis que foram atingidos por essa luz. Manuel de Souza Matos, conhecido como Manuel Coronha, Manuel do Espírito Santo e Manuel Santos. Então, em ordem cronológica, a gente pode considerar, por volta de 8 horas, o seu Miguel Arcângelo, enquanto jantava com a sua família, foi atingido no Bituba. Logo em seguida, por volta já de 11 horas, nós temos o caso do seu Manuel dos Santos, que, segundo o relatório, ele tinha uma idade de 40 anos, a instrução dele era primária, né, a 3ª série, e ele teria sido atingido por volta 23h30, como consta nos relatórios. Ainda por volta de 11h30, houve um outro ataque, dessa vez mais impressionante, que é o caso do seu Manuel do Espírito Santo. Inclusive, um inscrito aqui do canal já citou o caso do seu Manuel. O caso do seu Manuel do Espírito Santo é o mais extraordinário de todos. O próprio relatório traz essa informação. Manuel Espírito Santo, idade 20 anos, instrução primária. Data-hora da ocorrência: 12 de outubro de 77, às 23h30. Encontrava-se em frente à sua residência, juntamente com alguns amigos, Júlio, Paulo, Deca e Carlito, quando percebeu uma luz amarela que deslocava no sentido nascente-poente, diminuindo a velocidade e quase parando a cerca de 20 metros do grupo.
Disse que percebeu então que a luz era tripulada por 2 elementos de aparência humana, sendo que o homem ocupava o lado esquerdo e a mulher o lado direito do aparelho. Ambos portavam um óculos, formato diferente, e equipamento de intercomunicação. O elemento da esquerda levou as mãos ao óculos, como se observasse mais atentamente ao grupo de pessoas. No mesmo instante, o outro, através de um tubo existente na lateral, dirigiu um feixe luminoso de cor vermelha na direção ao grupo. Tendo sido atingido diretamente, sentiu um forte abalo, como choque elétrico, iniciando pelos pés até a cabeça. Sobreveio então a paralisação, imobilidade, dos membros inferiores e superiores, e semi-inconsciência, o SIC. O aparelho afastou-se gradativamente, aumentando a velocidade. Manuel voltou a movimentar-se, sentindo-se, porém, como entorpecido durante alguns minutos. Eu tentei localizar o seu Manuel do Espírito Santo. Eu até estive na localidade lá, eu consegui localizar a casa do seu Manuel Coronha. Infelizmente, o Manuel Coronha já é falecido. A esposa dele, que também foi vítima, né, também já é falecida. E não foi possível, infelizmente, entrevistar essas pessoas. Mas o Manuel do Espírito Santo, essa vítima específica, ele tinha 20 anos na época. É muito provável que ele ainda esteja vivo. Então eu peço, quem estiver assistindo aí, que for da comunidade ou conhecer esse nome, Manuel do Espírito Santo, por favor, entre em contato. Eu tenho muito interesse em entrevistar esse homem. Gostaria muito de conhecer ele e ouvir a versão dele sobre o que aconteceu naquela noite. Quando eu estive pesquisando na região, eu consegui localizar o ex-vereador lá de Santo Antônio do Tauá, que também se chamava Carlito, mas acabei descobrindo que ele nada tinha a ver com o caso do seu Manuel do Espírito Santo. Apesar dele não ter nada a ver com o caso do Manuel do Espírito Santo, ainda assim eu entrevistei porque ele foi testemunha do caso do Manuel Coronha. E por falar em Coronha, essa é a última vítima que eu tenho para trazer aqui dessa mesma noite, que é o seu Manuel Matos de Souza, o Manuel Coronha. Eu estava dormindo. Eram mais ou menos 2 para as 3 da madrugada de terça-feira, quando, por entre as falhas na parede do barraco, por sobre a porta, vi que raios de luz clara penetravam com muita intensidade. Levantei e, abrindo a porta, vi o objeto estranho parado a 5 metros mais ou menos de mim e, no seu interior, um casal dando gargalhadas como se estivessem fazendo gozação. Mesmo encandeado pelos raios vermelhos que me ofuscavam, entrei rápido em casa, apanhando minha espingarda cartucheira. Apontei em direção à nave, apertei o gatilho, mas para minha surpresa a arma não disparou. A essas alturas, o lado direito do meu corpo começou a ficar dormente. Foi quando gritei pela mulher e meus filhos havendo pânico dentro de casa. Enquanto isso, o aparelho sumia sem fazer barulho, desaparecendo no céu. Como a gente pode observar, não foi só o caso do seu Miguel Arcanjo, houveram outros ataques naquela noite. E aqui uma coisa muito interessante. No relato da Dona Benedita, ela fala que ela viu um objeto semelhante a uma gaiola e que tinha uma janela, né? E que ela afirma ter visto um ser, né? Algo que parecia ser um ser dentro dessa gaiola, dentro desse objeto. Depois eu estava numa barraca lá fazendo a comida, fazendo peixe, né? Fazendo as coisas. Eu vi aquilo, tá? Um negócio andando por cima assim. Olhei assim, e aquele negócio grande, parecia. Eu disse, nossa senhora. Tinha gente dentro? Hã? Tinha gente dentro? Não, eu estava aí em casa. Não, no aparelho tinha gente? Eu já de uma pessoa, né? Mas era tipo igual a gente? Aquele negócio, parece que tinha uma tela aqui no lado, sei lá, não sei se era a tela, o que era. Era em cima, né? Aquele negócio. É igual assim, uma gaiola. Aquilo ia zoando. Um outro fato muito curioso que me chama a atenção é a memória da Dona Benedita. Ela lembra detalhes, né, como ela relatou anteriormente aí, do momento do ataque, como o Abel se sentiu, né, o que ele falou. É muito interessante a memória da Dona Benedita. Eu tive o privilégio de conhecer ela há mais ou menos 2 anos atrás e
foi numa entrevista, né? E no momento que eu conheci ela, eu estava produzindo um material para a Globo, né? O podcast da Operação Prato, que eu recomendo que vocês escutem. E na entrevista que ela me deu, ela disse que ela não tinha sido atacada pela luz, né? Mas ela disse que no momento que ela estava sentada à mesa e o objeto disparou o feixe luminoso e atingiu o seu Miguel Arcanjo, ela também sentiu uma eletricidade no braço. Naquele momento eu peguei, mas qual braço? Assim, ela sentiu, ela pegou, me mostrou o braço, aí eu perguntei para ela, a senhora sente fraqueza nesse braço? Ela disse, eu sinto. Então, pessoal, eu concluo que a dona Benedita também foi vítima da luz. Ela não teve as mesmas características do seu Miguel Arcanjo, mas ela sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado pela mesa, né? E tenha deixado ela enfraquecida até os dias de hoje. Por último, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a oportunidade e parabenizar o meu colega Natan Moura. A iniciativa dele de se deslocar até essas localidades de difícil acesso e entrevistar pessoas que nunca deram entrevista antes é muito importante. Esse tipo de investigação mais imersiva, mais investigativa, ela é muito importante para a ufologia. Então, por isso, mais uma vez eu agradeço e me despeço. Até a próxima. Valeu! Aquilo levantou, como se de lá alguém estivesse olhando. Então, Porque eles levantou o perceberam a voo presença de e subiu vocês. por cima das árvores e foi embora. Então ele Tinha uma observa. inteligência ali operando. Ainda tinha alguém operando ali, de qualquer forma, porque nós vimos aquilo fez isso. Quando se deparou que nós encostamos, deu para observar, talvez, de uma parede, né? Que vinha se aproximando da gente, e ele levantou. Bom. Aí nós ficamos parados assim, sai ou não sai do mato? Aí nós ficamos, depois saímos, questão de meia hora, aí nós seguimos. Aí nós olhamos Ainda ficar descabriado lá no mato, né? Porque vai que o negócio volta, né? aquela parte da sombra da mata, nós ficamos debaixo daquilo ali. Aí quando a outra turma tinha ido na frente, mas não viram. Só fomos nós três que vimos, ele, meu pai e meu irmão. Naquele momento. Ele, quando você viu, ele estava se movimentando pela estrada? Não, ele vinha seguindo em cima da direção do asfalto, como se fosse uma pista de avião, mas querendo assim, como se fosse aterrissar. Mas ele vinha nessa média de 20 metros acima do asfalto. E quando a 200 metros que nós observamos, que nós encostamos, aí ele observou aquilo subiu. É. Que tamanho você acha que esse objeto tinha? Olha, esse objeto, ele teria mais ou menos ali para nós, a nossa vista pareceu que ele tinha mais ou menos ali 1,5 m por de assim, tipo redondo, de lá, mais ou menos 1 metro ou 2 ao redondo, né? Era pequeno. Era pequeno, não era grande. Era pequeno. Mas dava para ter alguém lá dentro, né? Dava, porque um avião em movimento ele parece pequeno, né? E aquele também, na minha opinião, ele seria assim, tipo um disco voador, o formato dele. Tinha aquele formato de protuberância também, sim? É estilo digamos assim, que eu fosse fazer uma bola, meio assim, com as laterais finas. Assim aquilo era. Você chegou a desenhar isso alguma vez, não? Não, eu faço com meus alunos, às vezes eu coloco no quadro, com minha caneta, né? Faço o formato dele, como mais ou menos ele era. Esse aqui era o formato do objeto que nós vimos. No caso, É como se fosse um prato sobre o outro. era como se fosse um prato sobre outro. Esse que era o formato do objeto. E tinha alguma coisa em cima, não? Não, era assim como está esse objeto mesmo, assim, certinho. Como se fosse redondo. Como se ele fosse redondo e viesse nessa direção, assim, tipo um disco. E a cor dele, assim, por exemplo, a gente tem o chumbo, tem a prata, só comparar com o quê? Ele parecia mais ou menos a cor daquela parede, assim. Mas só que devidamente a luminária dele me parecia muito forte. Aqueles focos aos lados e à frente, né? Ele vinha subindo e trazendo aquele foco muito forte mesmo. E o asfalto ficava como se fosse um dia. Foi o que nós vimos. Você chegou a observar algum desenho, assim, alguma marca estranha na estrutura lá dele, não? Não deu para ver nada assim. Uma abertura, janela? Não tinha, não dava para observar a abertura. Ele era totalmente fechado, né? Se tinha abertura, mas não tinha como ali observar. É como se eu estou mostrando, um prato sobre o outro. Um prato sobre o outro. E vinha nessa posição aqui.
Aí fez isso. Foi embora. A história de Dona Benedita e de sua família e o apavorante relato do professor Raimundo não deixam dúvidas. O assustador fenômeno ufológico, conhecido como chupa-chupa, atacou por aqui. Mas nós sabemos que há mais testemunhas e nós continuaremos atrás delas. Assista no próximo episódio. A pesquisadora Edene Vilhena fala das experiências que pessoas de sua família tiveram com o fenômeno chupa-chupa. E eles começaram a fazer um culto, simular um culto, criança no quintal. Então, nesse momento que eles estavam lá, aquela luz apareceu por trás das árvores e se aproximou, meio aproximando, e quando eles viram aquilo, saiu correndo para dentro da casa. E aí, chamando a mãe dele, aquilo aproximou, aí eles começavam a gritar.